Capítulo 30. Aquele que é capaz de aniquilar um exército inteiro. Após aquelas duras pancadas, toda a arrogância que emanava daquelas 5 águias que restaram, foi completamente destruída. O sentimento que elas tinham de superioridade se esvaiu por completo. Horus ficou chocado quando viu as águias sendo chutadas daquele jeito. Ele nunca havia pensado que uma raça com seres tão pequenos, como a que estava diante dele, possuísse tanto poder. Com um forte grito, Horus convocou as suas tropas. Alados, venham! Invadam esse mundo e destruam todos aqueles que estiverem de pé. Após a ordem de Horus, diversos gritos surgiram do outro lado da fenda. Águias e falcões começaram a sair dela. Todos tinham uma estrutura humanoide e mediam cerca de 4 a 6 metros de altura. Os 8 guardas imperiais que estavam próximos à fenda, rapidamente se moveram e começaram a agir em sincronia. Vamos selar a fenda imediatamente. Yang-mu, Yang-li, providenciem para que mais nenhuma criatura saia daquela fenda. Um dos guardas imperiais começou a liderar o grupo. Os alados estavam saindo da fenda como se fosse um mar de criaturas. Aproximadamente 200 criaturas já haviam atravessando. O homem chamado Yang Li se posicionou à frente da fenda. Ele abriu os braços e concentrou a sua energia espiritual. Ele então esticou os braços horizontalmente para frente e uma densa luz azul celeste brilhou. Criaturas esquisitas! Vocês não darão mais nenhum passo. Voltem para o mundo de vocês. Segundo o estilo da onda assassina, tsunami mortal. Uma aterrorizante onda de 80 metros de altura e 60 metros de largura, apareceu diante de Yang Li e começou a varrer tudo o que estava à sua frente. Os alados que tinham acabado de sair da fenda começaram a ser varridos como se fossem folhas de papel. Sons de ossos e asas se quebrando, membros sendo arrancados e estraçalhados, começaram a surgir em meio aos gritos desesperados daqueles que foram pegos pela onda. Os guardas do departamento de punição que estavam assistindo à batalha, começaram a duvidar dos seus próprios olhos. Eles simplesmente não acreditavam que era possível alguém ter aquele tipo de poder. Aquele homem executou uma técnica do elemento água em um ambiente tão seco como o deserto onde eles estavam. Mesmo em tal terreno árido, uma quantidade exorbitante de água foi criada, fazendo com que eles vissem uma técnica com tamanha magnitude. Num piscar de olhos, os alados que não haviam morrido, foram todos empurrados de volta para a fenda. A onda continuou o seu trajeto e além de varrer todos os alados, ela também estava indo na direção dos guardas do departamento de punição. Correr daquela onda era simplesmente impossível. A única coisa que eles puderam fazer, foi fechar os olhos e esperar pela pancada. Contudo, a aterrorizante pancada não aconteceu. Isso foi porque Yang Li havia mudado a forma da onda que se tornara um ciclone de água, que começou a atacar somente a fenda dimensional. Após empurrar os alados para uma longa distância, Yang Li cancelou a sua técnica e outra pessoa começou a agir. Em meio a uma chuva de penas que caía do céu, Yang Mu se posicionou abaixo da fenda dimensional, ele se abaixou e colocou as 2 mãos no solo. Tente-me invadir esse mundo agora. Técnica de defesa, fortaleza intransponível. A terra tremeu, era como se o mundo fosse acabar. Então, uma enorme parede de pedra, com 60 metros de altura e 15 metros de espessura, emergiu a partir do chão. A parede de pedra estava a alguns milímetros da fenda dimensional, ela fechou a saída da fenda como se fosse um enorme portão.
Os mais diversos golpes começaram a atingir a parede de pedra. Esses golpes partiam dos alados que estavam do outro lado, tentando quebrar a parede a todo custo. Contudo, os esforços dos alados eram absolutamente inúteis. Pois sempre que a parede de pedra começava a trincar, a parte frágil começava a subir e rapidamente já tinha outra parte intacta no seu lugar. A fenda está bloqueada. Vamos selá-la imediatamente. Um dos guardas imperiais ordenou, e 5 dos guardas imperiais se posicionaram ao redor da fenda e desenharam diversos selos no ar. Enquanto isso, Yang Li criou um imenso ciclone de água que atingia o céu. O ciclone girava violentamente em torno deles e funcionava como uma barreira, repelindo qualquer inimigo que tentasse entrar. Os alados que estavam lutando contra o exército imperial eram bastante fortes. Ao menos 5 ou 6 baixas, por parte do exército imperial, eram necessárias para que um dos alados fosse morto. Enquanto a intensa batalha acontecia, Horus ainda não tinha feito nenhum movimento. Mas vendo a fenda sendo selada e não podendo impedir o processo, Horus ficou furioso. A situação das tropas dos alados estava caótica. Com o fechamento da fenda dimensional, nenhum reforço poderia chegar. Apesar de lutarem bravamente e de matarem um grande número de tropas inimigas, as suas tropas eram poucas e estavam caindo sistematicamente. Os alados tinham uma leve vantagem no ar, mas diante do grande número de tropas do inimigo, os inimigos logo cercavam eles no ar e levavam a batalha para o solo novamente. Horus olhou para o campo de batalha e viu 2 de seus soldados sendo atravessados por lanças e espadas. Sons de ossos estalando foram ouvidos quando ele apertou fortemente o seu cajado. Ah! Malditos! Horus berrou, e com uma fúria desenfreada no olhar, ele avançou contra o exército imperial. Asterisco bang. Bang. Boom, asterisco. Quando Horus chegou até as tropas imperiais, ele começou a lutar como se fosse um deus da guerra. A cada vez que ele balançava o cajado, pelo menos 20 guardas imperiais eram varridos. Aqueles que recebiam um golpe direto de Horus, morriam instantaneamente. Os que eram atingidos pela força residual do seu ataque, eram varridos e ficavam seriamente feridos. Com a entrada do seu líder no campo de batalha, cada um dos alados que ainda estava de pé foi tomado por uma intensa força e as suas adrenalinas e sede de sangue preencheram cada célula de seus corpos. Tomados pelo êxtase e pela inspiração proporcionada a eles com a chegada de Horus, os alados começaram a matar os guardas imperiais como se fossem baratas. Alguns dos guardas do departamento de punição eram mortos ao acaso, simplesmente porque às vezes, alguma arma ou alguma técnica acabava os atingindo. Mas mesmo assim, nenhum deles conseguia se mover. O medo fazia com que eles continuassem paralisados. Técnicas do elemento ar eram executadas pelos alados. Fortes ventanias e inúmeras lâminas de vento preenchiam o campo de batalha. O sangue dos guardas imperiais começou a tingir o solo de vermelho. Alguns alados caíam, mas a frequência com que isso acontecia tinha diminuído drasticamente. Quem não dava nenhum sinal de que iria cair, pelo menos não tão cedo, era Horus. O cajado em suas mãos já estava totalmente tingido de vermelho, não havia nenhum sinal de cansaço em seu semblante, cada golpe era mais pesado que o outro, sempre que o seu cajado atingia o chão, uma enorme explosão surgia. Toda vez que eram atingidos pelo cajado, os guardas imperiais eram totalmente estraçalhados. Às vezes,
Horus abria o bico e uma imensa ventania surgia, arrastando e às vezes mutilando os seus inimigos. Nesse momento, um guarda imperial que estava posicionado atrás da plataforma do imperador Yangal, disse para um ancião: Elder, nós temos que parar o grandão ali. Se não o pararmos logo, nós iremos ter muitas baixas. Yangmo, você acabou de ser promovido à guarda principal. Você quer mesmo entrar na batalha para minimizar as baixas de peões? O Elder respondeu: Deixe-me lutar contra ele. Essa é uma oportunidade única de mostrar o meu valor para o imperador. Yangmo disse: Se quer ir, então vá. Mas não subestime o seu inimigo. O Elder avisou: Eu arrancarei a cabeça daquela criatura e a empalharei. Ela irá ser uma bela decoração de quarto. Logo após terminar, Yangmo voou numa velocidade absurdamente rápida. Yangmo tinha cerca de 1,80 de altura, seu corpo era bastante musculoso, os seus cabelos eram raspados e o tom da sua pele era pardo. Enquanto se apressava para chegar até Horus, Yangmo foi interceptado por dois alados, uma águia e um falcão. Aonde você pensa que vai? Para chegar até o grande Horus, primeiro você terá que passar por nós. O falcão exclamou. Yangmo não mostrou nenhuma mudança no seu semblante, e após esticar o seu braço direito, um enorme machado prateado apareceu na sua mão. Com um balançar do seu braço, o machado cortou horizontalmente e numa velocidade impressionante. Asterisco PSHHHH. PSHHHH, asterisco antes que pudessem se mover uma única polegada. Os dois alados foram divididos ao meio e as metades superiores de seus corpos foram lançadas a uma distância que tornou impossível de vê-los novamente. Yangmo nem sequer olhou novamente para os dois, e continuou o seu avanço desenfreado contra Horus. Horus ainda estava dizimando tropas após tropas de guardas imperiais. No momento ele estava segurando a metade inferior de um soldado com a sua mão direita e acertando outros 7 guardas imperiais com o seu cajado. Quando percebeu a investida de Yangmo, Horus rapidamente ergueu o seu cajado e se defendeu. Asterisco Boom, Yangmo golpeou para baixo com o seu machado, o machado se chocou com o cajado de Horus e apesar de não ter o atingido diretamente, a força do golpe arremessou Horus a uns 3 quilômetros de distância. Quando Horus finalmente encontrou uma superfície maciça, ele se chocou contra ela e um enorme estrondo surgiu. Yangmo avançou novamente e apesar do duro golpe que ele havia dado em Horus, o soberano dos alados ainda estava ileso. Horus avançou de encontro a Yangmo e uma intensa batalha começou. Os dois estavam um pouco distantes do campo de batalha, mas mesmo assim, o campo de batalha tremia a cada vez que os golpes dos dois se chocavam. Enquanto a luta mais intensa acontecia longe dali, os alados começaram a perder um pouco da sua moral assim que viram Yangmo rivalizar Horus. As duas frentes de batalha continuaram acontecendo. Alguns alados haviam caído, mas isso foi ao custo de impressionantes 20.000 soldados. Mas com Horus longe da batalha, o número de baixas por parte do exército imperial havia decaído por uma grande soma. Imensas nuvens de areia subiam sempre que Horus e Yangmo atingiam o solo. A batalha entre os dois continuava intensa e os dois já apresentavam diversos sangramentos. Os alados ficaram cercados pelas tropas do exército imperial, eles formaram um círculo e ficaram de frente para o exército imperial, a formação deles era como uma barreira, que impedia que qualquer guarda imperial se aproximasse.
A formação dos alados começou a diminuir e acompanhando isso, o exército imperial foi espremendo cada vez mais os alados. Quando a situação estava ficando sem saída para os alados, uma figura cruzou o céu numa velocidade impressionante. Asterisco boom, asterisco uma explosão soou e uma extensa linha de soldados da guarda imperial foi varrida. Aquilo foi causado pelo impacto da queda daquela figura. Todos ficaram apreensivos enquanto a nuvem de poeira cobria o campo de batalha. Era certo que quem haviam caído naquele local, era um daqueles dois que batalhavam longe dali. A poeira começou a ser levada pelo vento, nesse mesmo instante, uma outra figura cruzou rapidamente o céu e foi de encontro ao local da queda. Uma figura começou a flutuar lentamente enquanto segurava o outro em sua mão. Salve Horus! Os alados começaram a gritar freneticamente, pois quem estava flutuando e de pé, enquanto segurava o adversário, era Horus. Pequenos, o campeão de vocês acabou de cair. Rendam-se logo, senão eu matarei todos vocês. Horus berrou enquanto dividia Yangmo ao meio. Ele subestimou o seu adversário. É uma pena ver um talento tão jovem cair assim. O Elder que havia autorizado Yangmo a entrar na batalha lamentou. Os alados começaram a gritar e comemorar enquanto Horus dividia o corpo de Yangmo. Asterisco PSHHHHH, asterisco o sangue de Yangmo voou em todas as direções e respingou em diversos soldados. Porém, em vez de ficar assustado com o que havia acontecido, o Elder olhou para outro guarda imperial e disse: acabou. Observe atentamente o que vai acontecer. Será uma cena que você nunca mais esquecerá. Enquanto os alados comemoravam o triunfo de Horus, os guardas que estavam próximos ao imperador Yangao, fizeram uma cara extremamente feia e recuaram. O fato é que Yangao não tinha feito nenhum movimento até agora, nem mesmo quando Yangmo caiu, ele sequer desviou o olhar. Mas após Horus dividir Yangmo ao meio, algo fez com que Yangao mexesse o seu pescoço. Yangao olhou para o seu ombro direito e o que ele viu foi que tinha uma pequena gota do sangue de Yangmo no colarinho extremamente branco do seu manto real. Inúteis. Yangao simplesmente sussurrou e olhou para Horus, mas não demonstrou nenhuma expressão. Lentamente, Yangao levantou o seu dedo indicador direito, ele apontou um pouco acima de onde Horus estava e murmurou um simples sussurro, que nem mesmo as belas damas que estavam próximas a ele puderam escutar. Pilar do terceiro inferno. Disse. Enquanto os alados estavam em seu momento de êxtase, o céu acima deles se tornou vermelho e começou a queimar como se eles estivessem no próprio inferno. Eles estavam todos agrupados e nesse momento, um imenso pilar de fogo, com um raio de mais de 100 metros, desceu do céu. O som e o cheiro de carne sendo queimada, causou arrepios em cada um daqueles que estavam presentes no local. Horus e as suas tropas não tiveram tempo de ter nenhum tipo de reação. Vários dos soldados da guarda imperial foram pegos pelo pilar infernal e foram carbonizados instantaneamente. Até mesmo o ciclone de água que Yang Li havia criado, evaporou rapidamente. Nunca se esqueça do que você acabou de testemunhar. Um dedo, foi o suficiente. Esse é o poder do homem, que pode aniquilar um exército inteiro. O Elder disse enquanto olhava para o guarda imperial que estava com os olhos completamente arregalados.